diferente. Mas você falou nesse lance de trocar de igreja. Você acha que hoje isso tá mais aceitável? Teve uma época que era visto com outros olhos? Hoje em dia, cara, eu acho que os jovens e adolescentes, eles estão... Eu não sei a palavra certa pra usar, mas hoje em dia, sim, é mais aceitável. Porque antigamente, cara, os pastores tinham na cabeça que você era ovelha daquele pastor. Então, assim, quando você saía, alguns pastores ficavam chateados, outros não entendiam, e outros te abençoavam e torciam pra você dar certo. Hoje em dia, eu acredito que, mais pela forma, né, de tudo ser muito digital, eu particularmente vou contar pra vocês uma experiência que eu tive com um parceiro meu, o Pablo. O Pablo é um irmão que eu tenho, é um cara que é meu irmão, come no meu prato se precisar. E o Pablo tava indo na Metodista Central, cara. É o Vadiado? Não. Pablo Milagre, um moreninho, pô, parceiro. O Pablo tava indo na igreja e um dia ele aceitou Jesus, Marcos. Eu fui, vi ele assim, falei assim, pô, irmão, que bom que você tá vindo. Feliz que no primeiro culto você aceitou Jesus. Ele, ô, irmão, tem 6 meses que eu tô vindo aqui. Então, tipo assim, tem a Metodista Central, muita gente fala assim, a igreja é porta aberta. Não é, mano. É uma igreja muito grande. É uma igreja que acolhe, que ama, que cuida. Mas se você não procurar ajuda, não tem como. São 1.300 cadeiras. Você imagina? Não tem como. Assim, queria eu que tivesse como de ter 1.300 líderes. Para cada pessoa que entrar, uma pessoa tá ali para abraçar. Mas, infelizmente. Então, tipo assim, hoje em dia, as igrejas maiores tendem a acontecer isso. A pessoa troca de igreja quando o pastor, né? Se a pessoa, eu particularmente, quando decidi sair, eu fui até o pastor. Eu acho que esse é o ato. Então, tipo assim, o cara, eu sou ovelha dele, ele que responde por mim, né? Em muitos atos. Então, assim, hoje em dia os jovens nem fazem isso, mano. Tem uma doutrina a seguir ali que o pessoal meio que deixa de lado as coisas, né? É igual os outros perguntam, pô, você pode tomar vinho? Você pode... Posso. Tranquilo. Só que na doutrina da minha igreja não me permite. Então, mano, se eu decidir caminhar nessa doutrina, eu não vou quebrar um princípio por conta da minha permissão, do meu livre-arbítrio. Eu não vou fazer isso. Entendeu? E hoje em dia os jovens não entendem isso, cara. Pô, eu já errei muito nisso, eu falo por propriedade, eu já fiz muita coisa errada, e a gente toca nisso aqui, eu não tenho problema nenhum de contar. Todo mundo, irmão, todo mundo já... Tá maluco, cara, eu lembro de uma fase nessas, porque assim, eu vou falar a verdade pra você, se for pra gente colocar na ponta do lápis aqui, Marcos, sem medo nenhum, sem demagogia nenhuma, sem, tipo assim, medo de quem tá nos assistindo, se eu falar pra você, quanto tempo, eu tô 15 anos na igreja evangélica, eu tenho 3 anos de convertido, irmão, porque uma coisa é tá na igreja, outra coisa é tá em Cristo. É verdade, irmão. Irmão, eu tive muito dentro da igreja, muito disso. Mano, e eu vou falar a verdade pra você, é o que muita coisa irmão, que vai acontecer. Você falou uma coisa agora, você tocou numa parada que ninguém toca. Às vezes, a igreja pode estar cheia, mas de cada 10 pessoas, só uma vai chegar em casa e abrir a Bíblia e refletir no que o pastor pregou. O resto nem lembra quando chega em casa. Irmão, eu tenho um pouco de déficit de atenção. Se eu for no médico hoje em dia, antigamente a gente sabe que não tinha muito dessas coisas, mas eu tenho um TDAHzinho avançado, eu sou muito hiperativo, eu sou difícil de concentrar. Então, para eu chegar em casa e fazer isso, eu anoto. Quando o pastor fala o versículo, eu já jogo aqui, já anoto, que depois eu quero ver. Não é pra criticar o pastor que tá pregando, é pra entender, tipo assim, talvez Deus não dá a revelação daquele texto. Pra você também entrar no contexto. Às vezes o pastor não pega o contexto, ele pega 3, 4 versículos ali e fala, vamos entender o contexto aqui dessa passagem. Não ficou explicado da forma que eu gostaria. Deixa eu procurar aqui uma resposta nisso. Tipo assim. Eu acho que isso, cara, é o erro dessa geração agora também evangélica, de não procurar o contexto do que foi pregado, do que foi passado, que isso é muito importante. Por quê? A Bíblia toda hora nos diz que a salvação é individual. Se você, nada contra quem faz, mas se você for acreditar 100% no que é pregado, sem buscar o conhecimento, total, entendeu? Né? E o contexto, fica uma coisa tipo assim, você tá confiando na sua salvação no que o pastor pregou aí. Entendeu? E é perigoso, cara, porque tipo assim, é um ser humano, né? Um ser humano é falho. E eu sempre tenho batido nessa tecla. Tem muita gente dentro da igreja distante do reino, mas isso é muito perigoso. Tem muito, irmão, tem muito. Tem muita gente distante. Sabe por quê? Eu acho que teve certas coisas que foram sendo jogadas, não jogadas para debaixo do tapete, mas foram sendo, como é que fala? Foram sendo apagadas, deixadas meio de lado, que são coisas importantes. Entendeu? Que são coisas que vão, que necessariamente o pastor tem que pegar no pé, tem que exigir. Irmão, porque se não pegar no pé não tem jeito. Entendeu? É humano, cara, é ser humano. Tipo assim, eu penso que se uma ovelha desvia, esse é o meu pensamento. O pastor, ele tem aquela
não vamos dizer obrigação, mas ele tem aquele consentimento de que ele tem que pelo menos tentar. Mandar uma mensagem, perguntar como é que tá, alguns dias ali. Mas também se a pessoa não quiser voltar, eu tenho pra mim que o pastor não tem que ficar correndo atrás, não. Não tem nem como, né? Porque o filho pródigo, quando saiu de casa, você não vê na Bíblia que o pai foi atrás, que o pai correu atrás, mas o pastor foi atrás da ovelha que o quê? Desviou, entendeu? Então, eu acho que todo mundo tem o seu livre-arbítrio, tem a sua vontade, e Deus toca no coração, né, Vitinho? E, cara, é todos os dias. Eu vou contar pra vocês uma das vezes que eu desviei. Eu lembro, e eu não tenho problema em citar o nome dessas pessoas. Eu fui num pagode, tava assim, indo nos cultos. Pagodão. É isso aí, é dentro da igreja distante do reino. No culto no domingo e quebrando o pau durante a semana. E num sábado desse eu fui num pagode. Na hora que eu entrei no pagode, quem tava tocando era o Josué Black. Zezão, abraço, Zé. Josuézão, Deus abençoe, irmão, que ele disse, você salvou minha vida. Tu é fera, irmão. O Josué olhou pra mim e falou assim, irmão, eu tô aqui porque eu preciso trabalhar, preciso sustentar minha casa. Mas esse ambiente não é pra gente. O que você tá fazendo aqui? Ele me deu um choque de realidade, sabe? Eu falei assim, pô, o cara não tá me julgando por eu estar nesse ambiente, ele tá me alertando que aqui não é pra mim. Cara, eu fiquei 20 minutos ali. Montei na minha motinha, fui pra casa, cheguei em casa, orei, chorei e não arrependi, mano. Eu tive remorso, porque semanas depois eu tava de novo. Só que quando Deus tem um chamado, Marcos, ele não desiste, irmão. Ele não desiste. De alguma forma ele fala. E aí fui em outro pagode, quem ia tocar? O Zelo. O louvorista também. Então o Zelo olhou pra mim e falou assim, irmão, aqui não é seu lugar. Você tem chamado. Tô aqui porque eu preciso. Então assim, até nos lugares mais escuros, mais sombrios, ele tava do meu lado. Então, quando eu entendi assim, falei assim, mano, ele me dá o livre-arbítrio, mas ele tá sempre aqui, então eu vou entregar o meu livre-arbítrio na mão dele, que ele sabe o que é melhor pra mim. Fala, galera, gostou desse corte? Curte, comenta, compartilha. Vai lá em YouTube e Instagram. Tamo junto.